Boa noite a todos. Estamos de volta com a graça, com a bênção e com a oportunidade que Deus nos concede nesta noite de compartilharmos mais uma vez um tesouro do céu, um maná do céu, uma porção da Escritura Sagrada. Eu quero me reportar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 15. É uma parábola curta, pequena. A parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor Deus e Pai, abençoa a exposição desta palavra, esta reflexão, para que possamos valorizar, Senhor, a Tua palavra, valorizar o amor de Deus, valorizar a misericórdia de Deus e entender, Senhor, a importância do arrependimento. Abençoa, Pai, todos aqueles que compartilham conosco nesse momento, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia estejam presentes nas nossas vidas. Amém? O evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida num capítulo onde outras duas parábolas também foram registradas. São elas a parábola da ovelha perdida, que está no início do capítulo, e a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Obviamente, existe uma profunda ligação entre as três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelo homem perdido, pelo pecador. Na ocasião em que Jesus contou esta parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por servidores públicos e pecadores. É o que está registrado aqui no capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos, servidores públicos e pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade naquela época. Essas pessoas não possuíam um padrão, que eu diria assim, de vida, um padrão aprovado, pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social e até mesmo do convívio espiritual. Já os servidores públicos eram os cobradores de impostos. Servidores públicos, os judeus que estavam a serviço do então Império Romano. Os servidores públicos eram vistos pelo povo como traidores, que extorquiam os próprios irmãos, os próprios conterrâneos. Era recomendado que os judeus evitassem o máximo ter contato com essas classes de pessoas. Isso naquela época. Porém, Jesus não apenas tinha contato com estas pessoas, mas também comia, se assentava com elas. E ainda ia buscar
estas pessoas. Foi assim com Mateus, um servidor público, cobrador de impostos, que o Senhor escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos. Então, naturalmente, quando a gente evidencia alguém sentado à mesa para conversar, para tomar uma refeição, é um sinal claro de uma aceitação, de um reconhecimento, e é o que Jesus fazia com os servidores públicos e com os pecadores. Mas esse tipo de censura, de discriminação dos religiosos da época, esse tipo de comportamento desagradava completamente, né, os fariseus e os doutores da lei, que pregavam e acreditavam que somente eles é que poderiam ter a exclusividade, entre aspas, de uma vida espiritual com Deus, através da lei, das suas ordenanças e das suas práticas. Com toda sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam, os fariseus, os líderes religiosos, perceber que o propósito pela qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo, era buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou estas 3 parábolas num único bloco, num único contexto. Entre elas, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. Me faz lembrar quando Jesus ouvia as pessoas falando a respeito dele se aproximar dos servidores públicos, dos pecadores, de tomar uma refeição com estas pessoas, e até mesmo de tomar vinho com elas. As pessoas, assim, de certa forma, faziam uma censura, muitas vezes no íntimo, a respeito da conduta e da postura de Jesus. E quando Jesus ouvia, tomava conhecimento disso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, nós sabemos disso, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, e graças a Deus. A parábola, queridos, da dracma perdida fala sobre a forma como Deus busca o pecador perdido e se alegra quando alguém se arrepende. Esta parábola contada por Jesus está registrada aqui onde nós lemos, no capítulo 15, a partir do verso 8, 9 e 10. Nela, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma das suas 10 dracmas, uma das suas 10 moedas, diligentemente se põe a procurar a moeda ou a dracma perdida. Esta mulher acende a candeia ou uma lâmpada e varre toda a casa, até encontrar a dracma que se perdeu. Ao encontrar a dracma perdida, a mesma mulher convoca as suas amigas e vizinhas para que se alegrassem com ela por ter achado aquela moeda perdida. Na conclusão desta parábola, Jesus diz que, semelhantemente, como acontece com a parábola da ovelha perdida, e também, posteriormente, da parábola do filho perdido, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejamos, queridos, que na sequência dessa narrativa bíblica, o significado e a explicação completa desta parábola da dracma perdida. Esta é uma parábola bem pequena, porém,
em sua simplicidade, revelam uma história completa e profunda. A história da mulher e sua dracma perdida se harmonizava à vida cotidiana do povo do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega, tal como o denário romano na época de Jesus. A dracma correspondia à quantia paga ao um trabalhador comum, ou um operário, ou até mesmo agricultor, por um dia de serviço. Alguns sugerem que as 10 dracmas, porque esta mulher possuía 10 moedas, eram toda a economia daquela mulher. Alguns sugerem isso. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte do seu dote e eram usadas como um tipo de enfeite. E se for o caso, um tipo de enfeite, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente ou em uma fita em volta do seu pescoço, ou até mesmo no ornamento da sua cabeça. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de tecido que enfeitava o seu penteado. Seja como for, queridos, o fato de a mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade. Jesus também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acende uma candeia, uma lâmpada. Isso indica, provavelmente, que Jesus estava utilizando como pano de fundo para esta parábola uma típica casa de uma pessoa de classe mais pobre ou mais simples ou menos favorecida. Estas casas eram bem pequenas na época de Jesus. Tinham um piso de terra batida e não haviam janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede ou próximo ao teto, que servia para a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram suficientes para prover uma iluminação adequada. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Assim fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía no chão da casa. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, como nós vemos no texto, a mulher então varre a casa e busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto, com muita diligência, até que consegue encontrar a moeda. Ao encontrar a moeda, a dracma perdida, a mulher desejou repartir a sua alegria com as amigas e vizinhas. Afinal, aquela dracma tinha sido encontrada e estava em segurança novamente. Qual o significado, então, querido, da parábola dessa dracma perdida? O clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto. Jesus afirma que, assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante dos seus anjos quando alguém se arrepende. Diga aleluia. Algumas pessoas, não sei por que razão, caindo nas armadilhas da alegoria, insistem em atribuir significados a cada um dos elementos, ou até mesmo utensílios desta parábola. Algumas dessas pessoas dizem, por exemplo, que a mulher desta parábola simboliza o Espírito Santo, ou então a própria igreja. Eles dizem isto por entender que o pastor da parábola da ovelha perdida simboliza Jesus, enquanto a parábola do filho perdido foca em representar apenas e exclusivamente o Pai.
Outros também afirmam que a lâmpada que a mulher acende, a candeia, para iluminar a sua casa, representa o Evangelho. Na sequência, supostamente a vassoura com que ela varre o chão seria a lei de Moisés. Mas não é preciso um grande esforço, queridos, para entender que essas interpretações não são adequadas. Elas fogem do objetivo da história contada por Cristo. Ao se interpretar esta parábola, sempre é preciso priorizar sua mensagem central, que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é a alegria e a exultação de Deus por uma pessoa que se arrepende. Esta é a mensagem central. Não há qualquer necessidade de se atribuir significados para todos os elementos nesta parábola tão pequena. Esse tipo de coisa apenas distorce a verdadeira mensagem e propósito da mensagem de Deus. Quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado, no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus, ou o Senhor Jesus, deixa isso diretamente expresso, de forma clara na narrativa. Um exemplo disso é a parábola do semeador. Não? Quanto à parábola da dracma perdida, a mensagem é mais clara, ou muito clara. Deus busca pelo perdido, por aquele que não tem esperança, e se alegra grandemente na presença dos anjos por cada um dos homens que se arrependem. O apóstolo Paulo, eu citei aqui recentemente, inclusive no dia do batismo, que no passado, Deus não levou, como não leva em conta, a nossa ignorância, ou os pecados cometidos de forma involuntária por nossa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo o lugar, se arrependam. O apóstolo Paulo diz isso lá em Atos, capítulo 17, verso 30. Então, querido, nesta curta reflexão, muito embora o que eu vou dizer aqui talvez seja até óbvio para cada um de nós, ou para você, as três verdades que nós encontramos neste texto, nesta resumida parábola. Primeira verdade, o amor de Deus é incondicional. Diga aleluia. Nós fazemos discriminação de pessoas. Nós fazemos muitas vezes separação, como diz a palavra, acepção de pessoas. Deus não. Deus trata um justo e um pecador da mesma forma. Segunda verdade, Deus deseja e notifica a todos que se arrependam. E eu termino dizendo o que está não só registrado aqui na parábola da dracma, da moeda perdida, mas também na parábola da ovelha perdida e do do filho perdido. Deus se alegra e exulta por pecadores que se arrependam. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 15, versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 10, que nós lemos. Eu lhes digo que da mesma forma, olha como os termos que Jesus usa, há alegria na presença dos anjos
de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o pai do filho perdido, que era o filho mais novo, que saiu de casa, pegou a sua parte da herança, foi para uma terra distante, começou a desperdiçar a sua herança, os seus bens de forma irresponsável. Veio uma grande crise, uma grande fome naquela terra. E o filho mais novo do fazendeiro, do pecuarista, começou a ter dificuldades, passar necessidade, começou a passar até mesmo fome. Ele desejou que as pessoas pudessem ajudá-lo, mas ninguém dava nada a ele. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos da cidade, que o mandou para apacentar os porcos. E isso, para os judeus, era muito vergonhoso, porque os porcos eram considerados pela lei animais impuros. E ele desejava comer ali o alimento que os porcos comiam. Um dia ele caiu em si e disse: olha, quantos trabalhadores, funcionários do meu pai, vivem bem lá, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou tomar uma decisão. Vou me levantar, vou me pôr a caminho, e vou procurar o meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Que normalmente nós fazemos, né? Nós pecamos contra os céus e contra o nosso semelhante. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus funcionários aí, trabalhadores. Aí o pai, queridos, pedem para que coloque uma roupa, uma túnica nele, um anel de sinete, manda colocar sandálias em seus pés, porque ele chegou descalço, e manda matar o melhor novilho que ele tinha, para que pudesse celebrar a volta e o retorno do seu filho. Cada artigo desta parábola do filho perdido tem um significado. A veste que foi colocado nele era para distinção das pessoas nobres. O anel de sinete era colocado como forma ou como um símbolo de autoridade. E o calçado nos pés representava que aquela pessoa era da família. No caso aqui, o filho. Porque os escravos, sim, andavam descalços. E o novilho que foi abatido para um almoço, para um jantar, para uma festa, era motivo para uma celebração. Aí o filho mais velho chega do campo, após trabalhar, ouve a música, pergunta o que está acontecendo, disseram: olha, seu pai está fazendo uma festa aí, abateu um novilho especial, porque o seu irmão voltou são e a salvo. Ele ficou lá do lado de fora, zangado, amargurado. Aí o pai tomou conhecimento, foi lá: filho, por que é que você está assim? Não. Eu tenho te servido como escravo. Nunca desobedeci às tuas ordens.
E o Senhor não me deu nenhum cabrito para que eu pudesse comemorar com meus amigos. Cabrito era um animal mais simples, né? Ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Não existe razão para você estar aborrecido, entristecido e zangado. Nós temos motivo para celebrar e comemorar. Você sempre está comigo, e tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que nos celebrar à volta deste seu irmão e alegrar-nos, versículo 31, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Isto é uma figura do nosso Pai, queridos, que nos ama, que quando nos arrependemos, podemos viver na presença de Deus e voltar para o caminho da santidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, rica e abundantemente. Uma boa noite para você, uma boa semana, até quarta-feira. Quarta-feira teremos um encontro aqui especial, unção com óleo, e o tema da mensagem é restaurando os sinais de Deus. Amém? Uma boa noite, fique em paz, fique com Deus, até quarta-feira.